Bora lá pra questão 12. E a letra A é tranquila, né? Todo começo de questão eu tô falando que é tranquilo, né? Não tá bem assim não, tá? Mas a letra A é de boa, a letra B é... É, né? É, é uma complicação. Mas bora começar, né? A letra A, ele pede que a gente calcule esse raio de equilíbrio, né? Para o qual o corpo realiza um movimento circular em torno de O. E aí ele quer que expresse o R0 em termos de M, K, L0 e ômega. E a letra é muito simples, né? Qual é a única força que ele fala que não tem atrito em momento algum? Então, qual é a única força que faz com que esse corpo faça esse movimento circular, né? E a gente sabe muito bem que é a força, isso mesmo, elástica. Então, é bem simples, né? É K vezes a elongação final, que é R0, que a gente quer saber que é onde ele está fazendo o movimento, né? Menos L0, que é o tamanho normal da mola, né? Ela tem o tamanho normal L0, né? Quando ela não está distendida ou estendida, né? Comprimida, né? Então é isso. Essa aqui é a nossa força. Isso é igual à força centrípeta, né? Que é m ômega quadrado vezes R0, né? Que é o R0 é justamente o raio que de... Como é que é o nome? O raio do tamanho do movimento, né? O raio que dá a circunferência do movimento. Então, disso, a gente precisa só isolar o R0, né? Então, vamos separar os termos aqui. Ômega 2. Aí, bota o R0 ali em evidência. Fica M ômega 2 menos K. Isso aqui é igual a menos K L0, né? A gente pode multiplicar tudo por menos 1, né? Vai ficar K por L0 dividido por M ômega 2. Caso K, né? K menos M ômega 2. Essa é a nosso raio que o movimento vai acontecer, né? Com essa velocidade de giro aqui, né? Essa frequência angular, essa velocidade circular. Como é que é o nome? Velocidade angular, né? Velocidade angular. Dado as informações que ele deu, esse é o nosso raio que a gente vai ver, conseguir andar de boa, por assim dizer, né? É onde o movimento natural acontece, né? E agora seguimos para a letra B, né? E ela já é um pouco mais complicada, mas vou explicar bonito, né? Ó, ele quer que a gente calcule o período para pequenas oscilações radiais do corpo em relação ao raio de equilíbrio. Aí ele imagine que inicialmente o corpo se encontrava no movimento circular em R0 e com velocidade angular ômega 0. Calcule uma pequena perturbação radial fez, né? Quando a pequena perturbação radial fez com que ela começasse a oscilar. Deu resultado em função dos valores aí, ele usa a aproximação de Bernoulli. Tá. Então vamos lá. Na nossa querida, não sei por que ficou assim. Beleza. Na nossa querida letra B, a gente vai primeiro começar no seguinte, né? A primeira coisa que a gente tem que notar nesse caso é que há, por mais que não pareça, porque há agitação de uma força externa, mas sempre que ele fala essas coisas de pequeno e não sei o que, e um leve coisinha e tal, essas coisas é sempre pra dizer meio que, ó, praticamente não teve, tá? É só pra, tipo, dizer que teve, porque pra ter um começo, né? É igual quando tu tem duas forças que se cancelam, aí tu quer que o objeto ande com velocidade constante, né? No começo deve ter alguma coisa ali pra ele andar, porque se ele tá com força resultante nula, não tem como ele andar, né? Mesma coisa aqui. Ah, mas pra que toda essa enrolação? Para dizer que há conservação da quantidade de momento angular do corpo, né? Ou seja, a gente sabe lá que o momento, né, escrito é aquele L, é M ômega R2, né? Basicamente a gente vai usar isso e usar a conservação dele, né? Ou seja, então, M ômega 0 R0 quadrado vai ser igual a M ômega, que é o final, né? Depois, ou qualquer né, instante. E a gente tem isso, né? A nossa ômega, então, vai ficar ômega 0, que multiplica R0 quadrado por R2. Tá. É simples assim. Beleza. Agora que a gente tem isso, outra coisa que eu quero denotar, né? O que é esse R, né? O R, ele é alguma variação de R0, né? Ou seja, ele é R0 mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa é porque, imagina que o objeto tá rodando aqui, né? Eu vou fazer assim. Ele tá rodando aqui, né? Então, quando ele tá rodando aqui, essa pequena perturbação vai fazer com que o objeto ande mais ou menos assim, ó. Ele vai sempre ficar oscilando aqui.
Essa é a pequena perturbação. Então esse R0 mais x é meio que para dizer que ele vai oscilar em torno daquele ponto, né? É basicamente isso, tá? E aí, agora, vamos ter uma análise de referencial. Qual referencial a gente usa para esse problema? Percebe o seguinte, cara. Se a gente botar no referencial de fora, e a gente sabe de começo que R0 é maior do que L0 por questões óbvias, né? Porque, por exemplo, se L0 é o tamanho normal da mola e R0 for menor, quer dizer que a força elástica está para fora. E aí, como é que o negócio está fazendo um movimento circular sem força centrípeta, né? Mesma coisa. Então a gente sabe que R0 é maior do que L0. Então, se a gente for analisar que é uma pequena perturbação, ou seja, esse x é bem pequeno, não suficientemente a ponto de, sei lá, sair de L0 para alguma coisa menor do que R0, né? E aí a força, aí porque se fosse menor, né, a gente fala, não, a força elástica tá apontando para fora. Por isso que ele começa aqui, né? E aí ele vem para baixo. Aí ele desceu até a força elástica ser para cima. Agora ele sobe, agora a força elástica é para baixo, ele desce. É isso que eu quero dizer. Não necessariamente esse xzinho é o suficientemente grande para isso, e na verdade nem é. Então, a gente ia ficar, pô, se reduzir pouco, quer dizer que reduzir um pouco a velocidade, como é que é o nome? Reduz um pouco só o raio. Então reduz um pouco a força, no máximo, talvez reduziria um pouco a velocidade angular, né? A gente pensaria isso, por exemplo, se você não está preparado para saber o referencial, né? A gente pensaria isso, e é muito natural que se pense isso, né? É natural. Olhando de fora, a gente ia pensar isso, pô. Ele vai reduzir um pouco a velocidade, ou aumentar a velocidade, né? Já que agora o raio é menor, né? Agora ele anda mais rápido. E é isso, né? Mas não. Não é isso, tá? O que que acontece? A força que faz com que esse objeto fique oscilando em torno do ponto, que vai ter essas pequenas oscilações, que ele quer que a gente calcule o período, é justamente a força centrífuga. É que no referencial de onde a gente não está acelerado. Assim, né? Não está. Né? Não tem referencial absoluto. Mas não estamos, né? Então a gente não consegue perceber essa força centrífuga que existe no corpo. E o que que acontece? Eu vou pegar um pequeno trecho aqui, né? Vou expandir um trecho. Quando o objeto está aqui e está tendo a ação dessa força centrífuga, ela está acontecendo para lá. Aí a perturbação vai fazer com que quando o objeto vem para cá, ele sinta essa força centrífuga para lá e também existe uma força elástica para cá, tá certo? E aí ele vai fazer com essa composição de força centrífuga, força elástica, vai fazer com que ele fique sempre oscilando em torno dessa linha. Essa é a composição das forças que faz com que o objeto fique assim, né? Oscilando. É por causa da força centrífuga que aparece no referencial não inercial. Então, para a gente compreender melhor esse fenômeno e esse problema, a gente precisa tratar ele num referencial não inercial. Ah, mas que referencial não inercial seria esse, né? Esse referencial não inercial para a gente é simplesmente um referencial que está girando junto com o negócio ali, tá? Então, vamos mudar o nosso ponto de vista para esse referencial. Então, vamos lá. A força resultante, que vai ser MA do corpo, né? Ele vai ter para fora é positivo, para dentro é negativo. Eu vou considerar assim, tá? Ou pode ser tanto faz, né? Porque fica alternando um pouco. Não a força elástica, né? Mas então vamos considerar o que eu falei mesmo. Então fica M ômega 2 R. Essa é a força centrífuga. E eu tô considerando ela no caso geral, né? Que é o caso de ômega e R, não ômega 0 e R0. Menos a força elástica, que vai ser R menos L0. Por que R? Porque é o ponto que oscila, né? Esse raio oscila, como a gente disse aqui anteriormente, tá? E a gente pode substituir agora esse nosso ômega que a gente descobriu anteriormente, tá? Então vamos fazer essa substituição. Vai ficar M ômega 0, eita, ômega 0 ao quadrado, R0 na quarta por R ao cubo, né? Vai cancelar com esse Rzinho, menos K R menos L0. A gente pode substituir o R que a gente já conhece por o que a gente sabe do R0, né? E calcular ali pelo X, né? Esse X de oscilação. Então vamos substituir. Vai ficar M ômega 2. Aí o nosso R, ele é R0 mais X. Então vai ficar R na quarta por
R0 mais x ao cubo, menos k que multiplica R0 mais x menos L0, tá certo? E aqui a gente vai ter que fazer uma consideração de, vamos colocar o R0 em evidência aqui, tá? E vamos continuar as contas, né? Então vai ficar M ômega 2 R na 4 por R0 ao cubo, né? Eu botei em evidência e sai o cubo dali. 1 mais x por R0 ao cubo. E aí, por que fazer isso? O que acontece? O x por R0, ele é algo muito menor do que 1, né? A gente precisa disso para poder usar a aproximação que ele dá no final ali pra gente, que é a aproximação de Bernoulli. O x, ele é uma variação muito pequena. Então, como a gente agora tem esse 1 mais alguma coisa muito pequena, a gente pode usar a aproximação de Bernoulli. Mas claro que não no denominador, e sim no numerador. Então, para a gente colocar isso aqui para cima, né? Colocar isso aqui para cima, a gente tem que colocar esse menos 3 aqui, né? Que aí inverte a fração. E continuando do outro lado, né? Menos k R0 menos kx mais k L0. Tá certo? E aí, continuando, né? Vamos continuar aqui as contas. Vai ficar m ômega 2, aqui fica só R0, né? Que multiplica 1 mais, 1 menos, né? 1 menos 3x por R0. Aí todo esse resto desse termo aqui, né? Agora, vamos tentar isolar a parte que tem x e a parte que tem só constante que a gente conhece, tá? Então vamos lá. Quando a gente multiplicar esse termo aqui, vai ficar o seguinte, né? M ômega 2, ômega 0, 2, R0, menos, aí o R0 corta ali, né? Menos 3M ômega 2, x, menos KR0. A gente pode pegar, por exemplo, esses aqui que são constantes, né? Esses dois, então vai ficar menos K, que multiplica R0 menos L0, menos KX, né? Então vamos agora agrupar esses termos. Vai ficar o seguinte, M ômega 2, M02, né? R2 menos K, R0 menos L0, um termo que a gente conhece, menos X, que multiplica 3M ômega 2 mais K. E aí, eu quero te levar para esse mundo aqui, né? O que que é isso aqui, cara? A gente calculou isso muito bem. É isso bem daqui, cara. Né? Agora esse ômega 2 é o que a gente já tinha, que é o ômega 0 de fato. Então esse termo aqui, um é igual ao outro, né? Eles se anulam, então isso aqui é zero, a gente já conhece esse termo. E o que sobra pra gente é de fato só aquele outro termo. Então a gente tem o seguinte, MA é igual àquele termo ali, né? Então a gente pode, esse aqui é uma força, né? MA, ela é igual a menos, que multiplica 3M ômega 02 mais K, que multiplica X, tá? E olha que bonito é esse aqui. Esse aqui é menos alguma constante que eu vou chamar, sei lá, de φ, por exemplo. E aqui x, ou seja, é uma força que é da forma menos constante x. E o que é isso, meu velho? Que tipo de força é essa resultante num corpo? Que a gente conhece muito bem, que depende da posição. É a força do movimento harmônico simples, é o MHS. Ou seja, o movimento, de fato, que ele oscila em torno de R0 é um MHS. A gente provou isso. Depende só da posição dele. Cara, isso é lindo. It's beautiful, beautiful. Né? Então, como a gente sabe que agora é um MHS, a gente pode usar simplesmente o período de um MHS. Né? E o período do MHS, a gente sabe que ele vai ser T é igual a 2π por raiz de m sobre k. Né? E aí a gente pode substituir m, a gente sabe, e o k a gente sabe, que é esse φ aqui que a gente considerou. Então esse período de movimento, ele é m por 3m ômega 0 ao quadrado mais k. É isso daqui, né? Ou seja, mudamos o referencial para um acelerado, encontramos que a força resultante no corpo é de um MHS e usamos o que a gente já conhece do período de um MHS. É basicamente isso. É meio complicada a questão, né? Que tem que usar. A coisa mais complicada que, querendo ou não, é tanto, de novo, é o referencial e mais uma questão. E agora a quantidade, conservação da quantidade de momento angular, que não é muito
às vezes trabalhada para alunos de ensino médio hoje em dia principalmente, né. Então, é isso, é uma questão bonita, é uma questão que não é tão difícil, tá. Assim, você tem que saber alguns conteúdos, né, que às vezes muitas pessoas não vão saber, mas as contas, né, comparado com outras questões aqui que a gente fez, tá até tranquila. E é uma questão muito bonita de física, assim, né. Sabe, você tem que analisar, assim, bem, olhar, tem um olhar é um olhar muito elegante, cara. Eu acho uma questão bem legal, bem legal, bem legal. Então é isso, tá. Muito obrigado aí. Qualquer dúvida, como sempre, deixa nos comentários e bora pra próxima.